Quem nunca quis viver uma aventura no Velho Oeste? Todo aquele ambiente selvagem, os tiroteios, os assaltos, a sujeira, as doenças. Eu sou o Rino e hoje aqui na Online a gente vai conversar sobre a história e curiosidades desse que é considerado por muitos, e inclusive por mim, um dos melhores jogos de cowboy já feitos até hoje. Melhor até que o próprio Cowboy Life Simulator. E sim, eu já joguei esse jogo aí, tá? Então prove que você é o mais rápido no gatilho e acerte esse like aí. Também entre pro nosso bando de foras da lei clicando em inscrever-se, certo? Então, bora parar de enrolação e vamos pro vídeo. O século XIX foi e ainda é muito lembrado na história dos Estados Unidos. Essa época que durou ali dos anos 1800 até 1900 é marcada por uma enorme quantidade de conflitos internos, exploração de terras selvagens e a consolidação do território estadunidense. E em meio à aquisição de territórios, a opressão ao povo indígena e questões escravistas, a metade final dessa época foi simplesmente caótica, principalmente na região oeste. Essa parte do país era basicamente inexplorada, ou selvagem, majoritariamente ocupada pelo povo indígena, e criaturas desconhecidas como o Pé Grande e o Chup de Goianinha. Ah não, esse daí não é, esse daí é do Brasil. Vai tomar sua gu. Conforme a população foi adensando na região leste e um punhado de imigrantes começou a chegar, o governo começou a incentivar essa galera a ir ocupar o lado oeste do país. O primeiro passo dessa expansão foi oprimir o povo indígena e a sua cultura, porque, né, a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Simplesmente essa galera nativa foi realocada em reservas indígenas, nos territórios mais improdutivos do país, onde ninguém queria e nada crescia. Sim, eles foram enxotados da própria terra. Na sequência, o povo, principalmente quem não tinha onde cair morto, foi convidado a migrar para essa região aí. A condição era a seguinte: se um indivíduo fosse para lá e cultivasse a terra por pelo menos 5 anos, esse terreninho aí público sairia quase de graça, uma verdadeira pechincha. O problema era ficar vivo por 5 anos. Ou então será que esse daí que era o truque do governo? A tecnologia também foi um elemento importante nessa caminhada para o oeste. A expansão da rede ferroviária tornava aquele lugar totalmente inóspito agora acessível, possibilitando a movimentação de pessoas, bens e produtos. Basicamente, quem conseguisse dominar o território poderia fazer uma bela fortuna com as preciosidades que tinha lá. O destaque vai para o garimpo de ouro e também outros metais preciosos, que foi um dos maiores chamarizes para a galera ir para essa região. Logo, cidades foram sendo construídas e as riquezas da exploração daquele lugar, totalmente intocado, começaram a fluir. E com isso, a criminalidade alcançou um nível simplesmente absurdo. A oferta de um território a baixo custo, a remoção do povo indígena hostil, a acessibilidade ferroviária e a promessa de riquezas inesgotáveis fez com que toda aquela galera que não tinha nada nas grandes cidades simplesmente migrasse para lá, incluindo o pessoal que queria sua oportunidade de crescer, como também a galera que queria se oportunar da oportunidade dos oportunos. Se é que você me entende. Ladrão! Em resumo, o governo fez aquela seleção. Quem tinha fica, quem não tinha vai se virar no mato. Esse reflexo é tão evidente que esse lugar, o Oeste, virou simplesmente uma bagunça. Não havia nenhuma política de segurança pública, muito menos a presença efetiva de autoridades. Não é à toa que a região Oeste dos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX, se tornou simplesmente uma terra sem lei. E é nesse período que surge a Era de Ouro do Oeste, aquele monte de filme de tiroteio que teu pai assistia e curtia. Esses westerns, Bang Bang ou faroeste, todos eles vieram desse trecho aqui da história. Os bandos de ladrões mais famosos se formaram aqui. Billy the Kid, Jesse James, essa galera aí realmente viveu e atuou nessa época, já que haviam muitas riquezas fluindo pelas ferrovias e não tinha nenhuma grande força militar contra essa galera, no máximo um xerife mal pago. Basicamente, ser bandido aqui se tornou mais que uma ocupação, virou uma profissão, tipo político aqui no Brasil. Porém, um tempo depois, mais pra finaleira do século, o negócio começou a mudar. Os olhos dos governantes se viraram para aquela terra antisselvagem e que agora foi domada, às custas do sangue dos colonos que foram para lá. E também porque lá estava cheio de petróleo. A lei chegava no oeste e essa era de ouro acabava.
A bandidagem que tocava o terror por ali foi caçada e executada. Quem foi esperto se escondeu sob outra identidade ou saiu do país, já que quem insistia em permanecer nessa vida de crimes era obsoleto e estava fadado ao esquecimento. O velho oeste selvagem já era um passado distante. Se passando justamente nessa realidade, conhecemos a gangue Vanderlyn. O grupo estava passando por um belo aperto cruzando uma terra montanhosa e gelada, a Grizzly Mountains, que é um lugar real, tá? Logo a gente descobre que o motivo deles estarem fazendo essa viagem tão perigosa e inoportuna é bem mais complicado do que parece, já que esse bando tá fugindo após falharem em um grande roubo, já que sim, esse é um daqueles bandos de fora da lei. E é muito engraçado isso, eu tinha uma ideia bem diferente sobre bandos de fora da lei. Acho que a magia do cinema que me iludiu. Na minha cabeça, esses famosos bandos eram compostos por 6 mal encarados, seus cavalos, muitas armas e dinamites. Mas parando para refletir, essa galera era procurada. Ficar num hotel ou em uma cidade estava totalmente fora de cogitação. E bem, eles precisavam lavar roupa, fazer comida. Isso sem falar que eles não podiam ficar muito em um lugar só. Eles eram basicamente nômades, tipo uma família circense, só que com armas. E o jogo faz um trabalho muito bom em mudar essa visão que a gente tinha. Eu mesmo, depois de ter acabado ele, tive uma nova percepção sobre esse movimento de fora da lei estadunidenses. Hoje eu comparo eles diretamente com o cangaço aqui do Brasil. E isso não é um mero acaso, já que, olha só, funcionava do mesmo jeito, mas não teve toda essa magia hollywoodiana influenciando na nossa percepção. O cangaço compartilha inúmeras semelhanças, inclusive a estrutura, que é baseada em honra e companheirismo, o estilo de vida, que é quase nômade, e claro, a sua cronologia. O ápice desse movimento brasileiro também teve seu início ali no final do século XIX e início do século XX. Bem, mas essa gangue tá realmente na pior. Além de famintos e congelados, ainda há alguns feridos e também desaparecidos. Por hora eles se abrigam em um vilarejo de mineiros abandonado e um pequeno grupo é destacado para tentar achar quem se perdeu e tentar pegar alguns mantimentos ali nas redondezas. Quem vai nessa caminhada gelada é o líder do bando, o Dutch Vanderlyn, e o seu braço direito, o Arthur Morgan. No caminho eles acabam encontrando um outro membro que acabou ficando para trás, o Micah. Gentlemen. Nessa caminhada eles também encontram um ranchinho e resolvem ir pedir um pouco de mantimento lá. Mas parece que alguém já tinha chegado por ali antes deles. E esse aqui é o primeiro encontro com os O'Driscoll. Existem várias gangues dentro do jogo, mas essa aqui é diferente. Ela é comandada pelo Colm O'Driscoll, o arqui-inimigo do Dutch. Ou seja, existe uma rixa sinistra entre o nosso bando e os O'Driscoll. Depois de finalizar esse grupo aí que tinha invadido o ranchinho, o Arthur descobre o que aconteceu ali. Nesse ranchinho vivia um casal, os Adler. Eles foram rendidos e o marido acabou sendo finalizado, sobrando somente a senhorita Adler, um dos personagens mais incríveis do jogo. Eu até acho que o endgame devia ser com ela. Comenta aí se você concorda comigo, tá? Como ela perdeu tudo, até a casa, que pegou fogo sem querer, Filho da puta, você. ela é convidada para entrar no bando Vanderlyn e ela aceita, mas não por estar sozinha. Essa mulher aí, ela tá querendo vingança. Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Voltando ao acampamento, o grupo faz o balanço das perdas e a gente fica sabendo um pouco mais do que aconteceu e como eles acabaram chegando ali. Basicamente, o grupo planejava fazer um grande assalto, um que forneceria dinheiro suficiente para cada um deles recomeçar suas vidas. Essa era a intenção deles desde o começo. Eles sabiam que a era dos bandidos já tinha acabado, e com a lei cada vez mais presente no Oeste, os dias deles estavam simplesmente contados. Lembra que eu falei antes? Quem vivia nessa vida de bandidagem foi caçado e a única solução era ou trocar de identidade ou sair do país. E ambas essas medidas precisavam de We dinheiro. still need money. Esse assalto desastroso é conhecido como o Grande Roubo de Blackwater, local onde o evento realmente aconteceu, e para onde você não consegue voltar até o fim do jogo. Passou daquela divisa, é pipoco no coco. Nessa empreitada aí, 3 membros foram abatidos, a Jenny Kirk e os irmãos Callender, sendo que a gente até vê um deles, que é resgatado, mas acaba indo de base ali no acampamento. Aliás, há uma grande aposta que o próximo jogo da série vai se passar
mais no passado, trazendo esses dois irmãos como protagonistas jogáveis, e explorando os fatos desse grande roubo aí em Blackwater. Se você é do futuro, me avisa aí nos comentários se eu acertei essa aposta. Mesmo nessas condições complicadas, o grupo consegue recuperar suas forças, mas eles percebem que deviam sair dali o mais rápido possível, pois certamente vão vir de atrás deles. O objetivo é migrar para perto de uma cidadezinha, onde eles poderiam conseguir mais dinheiro. Mas antes de partir, o grupo descobre que o bando dos O'Driscoll tá acampado ali pertinho. Basicamente, eles iam assaltar um trem com uma bela grana em títulos do governo, de um dos maiores ricaços da região, um homem chamado de Levictus Cornwall. Nesse acampamento dos O'Driscoll, os Van der Linde acabam pegando o plano dos caras, as plantas, os horários e até o planejamento. Com tudo isso em mãos, eles obviamente vão lá roubar o trem no lugar dos caras. Mas antes de ir, um dos membros mais antigos da gangue, o Horsea, manda um alerta bem importante e que mostra como o roteiro desse game é top demais. Esse cara, o Cornwall, não é alguém pra brincar. O plano era fugir do país e não roubar um trem. Mas é aqui que sutilmente o jogo começa a apresentar essa personalidade obsessiva do Dutch, o líder do grupo. É aqui também que acontece a primeira de muitas outras montagens épicas do jogo. Aquele momento que você fala, uou, isso aqui é cinema. Em todo final de capítulo ou evento importante, o grupo ele meio que se reúne e cavalga junto para o seu objetivo. E essa caminhada é extremamente bem montada. Você fica simplesmente arrepiado. O Dutch chama a galera, cada um monta no seu cavalo, e ao som da trilha faroestiana mais faroéstica do mundo, eles cavalgam. Alright, we're moving out. Follow me. O assalto inicia mal, mas dá tudo certo, o que possibilita eles saírem daquele inferno gelado e rumar até as proximidades de Valentine. Nesse novo capítulo, podemos conhecer um pouco mais sobre o bando e como ele funciona. Ali tem homens, mulheres, crianças, cada um com as mais diferentes histórias e personalidades. Cada um se vira como pode e arruma dinheiro, seja fazendo assaltos pelas redondezas, vencendo nos carteados, roubando gado, mas no final do dia eles sempre se reúnem e festejam, já que eles são uma família. Tem desavenças, mas também tem um sentimento de fraternidade muito familiar. Se você passa um bom tempo ali na área do acampamento, coisa essa que eu realmente recomendo muito que você faça, dá para assistir e interagir com as mais diversas pérolas, desde festas até os barracos. Damn you! Nessa calmaria também conseguimos conhecer melhor o Arthur Morgan. A primeira parte do jogo ali é sobre o bando. A partir daqui a gente começa a conhecer um pouco mais ele. Desde cedo ele teve que começar a se virar na vida, já que sua mãe ela partiu quando ele ainda era criança e o seu pai também era um ladrão, e acabou sendo preso e executado quando ele tinha aí uns seus 11 anos. Um tempo depois, o Dutch e o Horsea resgataram ele das ruas e compartilharam a visão de uma vida livre de restrições da civilização e também das leis. Daí em diante, o Arthur passou a ver os dois como suas figuras paternas, sendo um dos alicerces do bando Van der Linde, e também o braço direito do Dutch. É a partir daqui que o game te deixa livre para fazer todas as atividades disponíveis nesse mundão de Deus. Desde jogar um carteado ali, assaltar as pessoas, pescar, caçar, e você deve achar que é apenas um complemento do game. Mas não, essas atividades eram realmente cotidianas nessa época. Mesmo que houvessem alguns métodos de preservar o alimento, geladeiras não eram um artigo muito comum. Então, pegar carne fresca era a melhor alternativa. Isso, somado com a ideia de que os bens naturais eram infinitos, faziam com que a caça fosse uma atividade bastante popular nessa época, e é por isso que ela é tão marcante no jogo. Mas outra coisa que o Arthur fazia ali como um dos cabeças do bando é ajudar a galera com as suas atividades, tipo dar um apoio num assalto ou roubo de ovelha. Mas uma outra atividade que eles faziam por ali, que não era muito bem vista, era a tal da agiotagem. Assim que eles firmaram o acampamento, o Strauss, que é o cara que fazia isso daí, já foi correndo para a cidade atrás de algumas vítimas. E claro, sobrou pro Arthur ir lá e cobrar as dívidas de quem não pagou. E ele vai num mau gosto desgramado. Tudo eu! E assim,
a gente começa a acompanhar esse serviço e descobre o porquê que eles não gostam. Esse Strauss é um verdadeiro desgraçado. Ele só empresta dinheiro para aquela galera que tá realmente desesperada. Também alguns picaretas, tá? I'm here for money. Money. Mas conhecer a história dessas pessoas para quem ele empresta o dinheiro é realmente triste. Dentre esses vários endividados aí, tem uma família específica que vai acompanhar o Arthur até o fim do jogo. Os Downes. O chefe da família estava passando por alguns problemas financeiros e acabou pegando uma grana emprestada com o tal do Strauss. E, obviamente, não conseguiu pagar, fazendo com que o Arthur fosse lá cobrar. E é inacreditável como o roteiro desse jogo, eu vou falar de novo, o roteiro desse jogo é impecável, ele é muito amarrado. Nada é por acaso aqui, tudo tem um gatilho inicial que acaba escalando com o decorrer da história e no fim se torna algo relevante para a construção da narrativa, tornando a história envolvente porque a gente vai conhecendo ela junto com o personagem de uma maneira orgânica. Só pra você ter uma ideia, e a galera que já jogou o jogo vai concordar comigo, você sente a passagem do tempo dentro do jogo sem ter um calendário. Você vê o mundo evoluindo, tipo, as construções elas vão avançando, a mata vai sendo cortada, a barba e o cabelo do personagem cresce, as próprias relações, comportamento, condição de saúde, vai tudo evoluindo com o tempo. Entre os socos, o patriarca da família Downes acaba tossindo um pouco de sangue na cara do Arthur. Quando a família sai pra fora pra ver o que estava acontecendo, eles explicam que o cara estava dando tudo de si para tentar pagar a dívida. Inclusive ele estava extremamente doente, mas seguia ali no trabalho. E assim, eles não explicam, mas o cara estava com tuberculose. A gente vai falar um pouco mais sobre ela em outro momento, mas por enquanto, você só precisa saber que é uma doença bacteriana, infecciosa, transmissível e letal. E que em 1899, meu amigo, não tinha cura. O Arthur acaba vendo que dali não ia sair nada e só vai embora, dando mais alguns dias para eles tentarem pagar essa dívida. O que não vai ser de serventia nenhuma, já que alguns dias depois o homem parte dessa para melhor, deixando sua esposa e filho na pior. No geral, esse aqui é um dos capítulos mais tranquilos, serve como uma introdução bem boa das mecânicas do jogo. Caça, pesca, luta, exploração, roubos, a gente também conhece mais os personagens, fortalecendo muitos laços entre eles. É nesse capítulo aqui também que a gente tem uma das cenas mais icônicas do jogo, a bebedeira com o Lenny. Cara, isso daqui é hilário. Mas esses momentos aí de calmaria chegam ao fim. O alerta do Horcia sobre mexer com o tal do Cornwell era verdade. O cara contratou uma agência de detetives particulares, os Pinkertons, para caçar especificamente o Dutch. E cara, isso mostra muito sobre os efeitos em cascata das decisões ruins do Dutch. Não precisava ter roubado aquele trem, mas mesmo assim ele quis. Com esse boato se espalhando, a gangue já começa a levantar o acampamento. Até o Arthur é contatado por um desses detetives, o Milton. O cara tenta negociar com ele ali, e se ele entregar o Dutch, o resto da gangue pode ficar de boa. Algo que não acontece, claro. Mas claro, o bicho pega quando o próprio Cornwell vem atrás do Dutch em Valentine, dando início a um tiroteio na cidade, cara, incrível. Vanderland! My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. E com o cerco se fechando, o grupo parte para outra região, também nos arredores de outra cidadezinha, nesse caso, Rhodes. E com a chegada do bando Vanderlinde a esse novo local, mais um capítulo começa, e a gente vai falar sobre ele na próxima semana, em mais um vídeo dessa saga. Vai por mim, vai ter tiroteio, briga entre famílias e o bando vai virar assistente do xerife. Então, nos vemos no próximo, não esqueça de seguir o canal e de mandar aquele like maroto. Também confere se a parte 2 já não tá no canal, vai que você é do futuro. Dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos de história, tem muita coisa boa. Então era isso, obrigado por assistir, valeu, falou, até!